Ao adquirir um imóvel, há vários custos que devem ser considerados nessa aquisição, para além do preço do imóvel. Algo que fazemos ao trabalhar com o comprador é precisamente deixar claro, desde o primeiro momento, quais são os custos que este pode vir a esperar a ter ao longo do processo de aquisição. Hoje, vamos partilhar convosco quais são estes custos que deve ter em consideração e dar alguns exemplos práticos. Toda a gente conhece a frase de Benjamin Franklin: nada no mundo é certo, exceto a morte e o pagamento de impostos. E na aquisição do imóvel não é diferente, pelo menos a parte do pagamento de impostos. Ao adquirir um imóvel, vai ter de pagar o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, mais conhecido como IMT. Este imposto é pago no momento da escritura e varia conforme o valor e a finalidade do imóvel. Uma vez que as taxas aplicadas à compra de habitação própria e permanente não são as mesmas aplicadas à compra de um segundo imóvel ou de um imóvel que não seja para habitação própria e permanente. O imposto é calculado com base em escalões progressivos, entre os 0% e os 8%, apesar de regredir a partir de valores mais elevados. Mais à frente, vamos dar exemplos concretos de como este imposto pode variar. O IMT não é o único imposto que terá de pagar na aquisição do imóvel. Terá ainda de pagar o imposto de selo, que é um imposto fixo de 0,8%, sobre o valor da aquisição do imóvel. É também pago no ato da escritura. Os custos associados ao registro, para além do mesmo, incluem a escritura pública ou documento particular autenticado. As taxas de registro são 225 € para o caso de a fazer online ou 250 € no balcão de registro predial. A isto deve acrescer o valor da certidão, de 15 €, bem como os honorários a pagar pela escritura ao notário, advogado ou solicitador, que variam conforme a opção escolhida e de profissional para profissional. Se houver intermediação da agência imobiliária, a comissão geralmente está incluída no preço de venda e é paga pelo vendedor. No entanto, se tiver os capitais próprios para pagar o valor de entrada e os honorários do consultor, pode acabar por poupar dinheiro. Descubra como neste vídeo, em que abordamos todos os passos para comprar casa em Portugal. A avaliação do imóvel é feita por um avaliador e é obrigatória para a concessão de crédito bancário. É mais um dos custos que é suportado pelo comprador e varia conforme o tipo, área e localização do imóvel. No caso de recorrer a financiamento, o serviço prestado pelo banco terá de ser pago. Este valor varia de banco para banco e consoante o tipo de imóvel e processo em questão. Por norma, este custo inclui comissão de abertura, seguros de vida e multirriscos e outros encargos bancários. Para além disso, se recorreu a crédito de habitação, terá de pagar imposto de selo sobre o valor emprestado, de 0,6%. Naturalmente, há ainda custos adicionais se o imóvel necessitar de obras. Por norma, fica mais barato comprar antigo e renovar do que comprar novo, mas vai ter algum trabalho acrescido e tempo de espera. Se está à espera que lhe dê uma estimativa dos custos associados a uma renovação, desengane-se. As variáveis são demasiadas. Por norma, uma renovação pode englobar canalização, sistema elétrico, caixilharia, casas de banho, cozinha e, claro, pintura. Se optar por não alterar a configuração do imóvel, claro. Ora, para cada um destes pontos o valor pode variar conforme os honorários cobrados pelos profissionais de cada especialidade, os materiais escolhidos, o tamanho do imóvel e o tempo de obra, pelo que se torna fácil perceber que dar um orçamento específico não é uma tarefa fácil. É uma questão de contactar o profissional e pedir orçamentos. Voltando aos impostos. Depois de comprado o imóvel, vai ter de pagar mais impostos. Neste caso, é o Imposto Municipal sobre Imóveis, que toda a gente conhece como IMI. É um imposto anual e é baseado no valor patrimonial tributário do imóvel, que consta da caderneta predial urbana e é calculado com base numa série de coeficientes. O valor do IMI varia de concelho para concelho, mas pode ir dos 0,3% aos 0,45%. Se vai morar num prédio, há custos de manutenção comuns. Daí a existência de condomínios, determinada pelo Código Civil, que podem ser geridos pelos moradores de um prédio ou por uma empresa contratada pelos mesmos para o efeito. Os valores podem variar bastante conforme a idade, tamanho do prédio, tamanho da fração e serviços disponíveis, como elevadores, jardim, piscina e segurança privada, por exemplo. Vamos então a exemplos práticos dos impostos a pagar sobre a aquisição sem recorrer a financiamento no imóvel de 400 mil €, de 1,1 milhões de euros e outro de 2,3 milhões de euros para a habitação própria e permanente. Em primeiro lugar, convém esclarecer os escalões de IMT. Conforme podem ver no vosso ecrã, a percentagem de IMT varia conforme o valor do imóvel e vai de 0 a 8% e existem parcelas a abater. Estas parcelas não são nada mais nada menos do que a soma dos valores a pagar relativos aos escalões anteriores ao escalão em que se insere o imóvel. Ora, vamos então pegar naquele que foi o primeiro exemplo que vos dei. Vamos supor que o imóvel custa 400 mil euros e que portanto se insere no quinto escalão, por exemplo. Como é que vamos calcular?
É simples. Neste caso, há uma parcela a bater do primeiro ao quarto escalão de 10.022,42€. Mas o imóvel está no quinto escalão, ou seja, ao valor compreendido dentro do quinto escalão, entre os 316.772€ e os 400.000€, aplica-se a taxa de 8%, cujo valor é de 8.787,44€. No entanto, esta progressão não é linear. A partir do sexto escalão, ou seja, imóveis compreendidos entre os 633.453€ e 1.102.920€, o valor do imóvel é taxado na totalidade a 6%. E no sétimo e último escalão, a partir deste último valor que mencionei, todo o imóvel é taxado a 7,5%. O imposto de selo é muito mais simples de calcular, uma vez que é sempre 0,8%. Vamos então a este exemplo de 400.000€. O IMT já vos expliquei e a totalidade é 18.809,86€. O imposto de selo é simples de resolver, basta calcular 0,8% de 400.000€, que são 2.400€. Assim, o total de impostos a pagar no imóvel de 400.000€ é de 22.009,86€. Agora, o exemplo do imóvel de 1.100.000€. Para um imóvel do sexto escalão, aplica-se uma taxa de 6% a todo o imóvel, sendo assim o valor a pagar neste caso de 66.000€ de IMT. A isto, acrescemos 8.800€ de imposto de selo e o valor total de imposto a ser pago é de 74.800€. Mas, então e no imóvel de 2.300.000€? Aqui vemos uma diferença abismal e como a riqueza é de facto taxada em Portugal, ao contrário do que muitos apregoam. Este imóvel vai pagar 7,5% de IMT sobre a totalidade do valor, correspondendo o valor de IMT a uns brutais 172.500€. O imposto de selo deste imóvel é de 18.400€ e assim o adquirente deste imóvel vai pagar 190.000€ em impostos. Espero que a informação que partilhamos convosco neste vídeo vos possa ser útil. Se procuram saber mais sobre o mercado imobiliário ou como é que é o dia-a-dia de um consultor, consultem a minha página de Instagram, disponível na descrição deste vídeo. Caso tenham dúvidas, não hesitem em deixá-las nos comentários ou em enviar-me mensagem. Eu procuro sempre responder a toda a gente. Bons negócios e vemo-nos no próximo vídeo.